Bom, boa tarde. Primeiro, dar as boas-vindas a todos, me apresentar a todos vocês. Eu sou Antônio Carlos Nardi, o secretário executivo do Ministério da Saúde, né? E queria, em nome dos Marcelos, né? Assim, eu falei que nós temos Marcelos, temos Fernandos, temos Paulos, e aí tem que ficar me identificando com os sobrenomes. Lá no meu tem Mariana, tem um monte de Mariana. Qual a Mariana? A loira, do cabelo curto, do cabelo comprido. E tem que ser assim, né? Mas então, em nome do Pagote, do Fiadeiro, eu queria saudar a cada um de vocês, dar-lhes as boas-vindas na nossa casa, colocar aqui para o Ministério da Saúde, como ainda não havia tido nenhuma das reuniões em que o Ministério da Saúde houvesse sediado esta reunião do Sistema de Administração de Informação Informática do Serviço Público Federal. A casa é de vocês, né? Então estamos em casa todos e sintam-se à vontade para usar quando houver necessidade. Não só essa plenária, eu estava agradecendo ao presidente do Conselho Nacional de Saúde, porque aqui ocorrem as reuniões ordinárias do Conselho Nacional de Saúde, Pagote, né, e das suas comissões e outras, mas tal qual esta, com todos esses recursos, também nós temos no edifício Premium, aí sim, da nossa própria uso integral do Departamento de AIDS, o auditório Lair Guerra. Então, também, quando houver necessidade, o Fiadeiro já fica com esse aval de poder estar sediando permanentemente, se houver necessidade e possibilidade, que para nós é uma honra e um prazer. Colocar a todos que o ministro Ricardo Barros tem deixado muito claro em todas as suas falas, com as reuniões internas, com todos os ministros das quais as agendas que participei, e mesmo nos fóruns de empresários onde ele tem participado, e ele tem feito vários deles, os encontros da Folha de São Paulo, do Estadão, do pool de rádios, de que, dentre os 11 pontos de gestão estabelecidos pelo presidente Temer para o Ministério da Saúde, uma das maiores prioridades nossas é a gestão da informação e informática e a informatização, né? E tanto que eu acho que cada um dos ministérios aqui presentes, e o Pagote sabe bem disso, também fomos convocados pela Casa Civil para lá estarmos e destacarmos 5 pontos prioritários para a agenda do presidente Temer, né? E o nosso primeiro ponto prioritário para a agenda do presidente Temer também foi a gestão da informação, da informatização e da gestão, né? Com isso, o Ministério da Saúde tem procurado fazer, através do DataSUS, mas também através de todas as demais secretarias que detêm aquisições de softwares, de hardwares e da informação como um todo, o contato integral com o ministro Ricardo Barros, no sentido de podermos discutir com os de dentro, mas também discutir com os de fora, para podermos utilizar isso em prol do serviço público, né? E eu acho que é um pouco disso que o Fiadeiro vai poder também estar trabalhando com todos, uma vez que não somos entes autônomos. Nós temos que ter a consonância de todos para que possamos ter tudo isso com segurança, né? Ficamos extremamente preocupados com alguns pontos que aqui encontramos nos sistemas como um todo, de não propriedade de várias patentes, de vários programas, né? Não termos e estarmos usando,
de quem estar dando a manutenção do sistema ter acesso a coisas extremamente de altíssima confiabilidade e segurança nacional, inclusive. Né? Alguns pontos que eu acho que esta nossa reunião pode nos ajudar seguramente a traduzirmos não só a segurança de per si, mas também a segurança jurídica para nós, entes públicos federativos e federais, aqui no caso, para que o governo federal possa operar isso de uma forma que a gente tenha solução com segurança jurídica e específica. Né? Eu acho que um pouco disso é que a gente quer poder estar fazendo também. Soubemos da questão da carreira dos analistas técnicos de informação, e a gente sabe também, Pagode, da forma que o Ministério do Planejamento estava tratando de todo esse processo. Então, a gente gostaria que isso fosse único também dentro do governo como um todo, né? Dentro de uma lógica daquilo que é possível técnica e orçamentariamente, né? Porque não é tudo também que se quer que se pode fazer a aplicabilidade direta, e isto nós temos que ter uma única diretriz, e o ministro Ricardo Barros deixou isso muito claro para todos nós, né, Fiadeiro, de que, às vezes, há alguns ministérios ou algumas decisões que elas são muito mais pessoais do que institucionais, e no diálogo com o presidente Temer, também com agora setorizado, como o presidente fez, os ministérios das áreas sociais, e aí eu não estava junto com as outras áreas, mas no das áreas sociais eu estava acompanhando o ministro Ricardo Barros, nós vimos também que há algumas conduções de outros ministérios que, por um número menor, daria para se conceder, mas que criaria um problema extremo, porque se trata também das questões isonômicas, né? Porque se você conceder para um, automaticamente você está concedendo linearmente todos os direitos para a carreira, para a profissão, né? E isto, talvez, em algum momento, não será possível. Então, discutirmos antes, internamente, é extremamente prudente, para não ter nenhum ruído interno no governo, né? Então, eu acho que isto é um dos pontos que a gente também precisa estar absolutamente alinhado, né? E termos aí a tecnologia da informação como eixo prioritário de todos esses processos. Eu acredito que vocês têm uma pauta a ser vencida. Essas reuniões, elas ocorrem mensalmente, né, Pavante? Então, toda segunda ou terceira terça-feira dos meses, né? E, na medida do possível, eu gostaria de poder depois ter o resumo de cada uma delas, que o Fiadeiro e a equipe nossa do DataSUS possa estar passando, para nós podermos, então, levar aos nossos ministros tudo aquilo que nós estamos concebendo como um dos eixos, então, como falei, que vai se tornar uma das ações prioritárias para o presidente Temer no quesito global da sua gestão à frente da presidência da República, né? Então, era o preâmbulo que eu gostaria de estar fazendo, dando-lhes mais uma vez as boas-vindas e deixando a casa à disposição de todos. Nós estamos com a agenda extremamente extensa, né? Mas eu disse para o Fiadeiro que eu queria, com certeza, estar aqui para agradecer a gentileza da visita de todos e marcar essa posição da importância desta reunião
e do produto que é gerado dela mensalmente, né? E para a gente poder aí manter esse laço extremamente estreito entre todos nós dessa área. Obrigado, secretário. Bonitas palavras, e esse é o fórum certo para tudo que foi apontado e endereçado. Esse grupo é um grupo representativo do governo que trata das questões comuns de tecnologia, de informação, e como o senhor disse, o desafio, para quem não foi chamado ainda na Casa Civil, obrigatoriamente vai passar por essa sala aqui, por essas pessoas que estão aqui representadas. Então, a grande maioria de projetos de governo tem uma parcela de informatização, tem uma parcela de governo digital, tem uma parcela de interoperabilidade de dados abertos, e é o nosso dia a dia, segurança principalmente. A TI é muito importante para a gente dar essa continuidade, fazer essa entrega. Então, muito obrigado pelo acolhimento, obrigado pela casa, uma casa muito bonita. E vamos dar sequência às atividades. Só para fazer um breve resumo da pauta, a gente tem uma apresentação de biometria do Ministério da Saúde, uma apresentação sobre o desenvolvimento de sistema, que é o resultado daquele grupo de trabalho, do que nós temos que focar como ações conjuntas do CISP. Nós temos a grata participação do GSI fazendo uma apresentação sobre segurança em nuvem, é um assunto que interessa a todos. E depois a parte de debate, os informes de carreira de ATI, recomendações de CGU e acompanhamento dos GTs. Então, vamos dar início com a apresentação de biometria do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que a gente pode recebê-los aqui todos. Foi um convite oportuno, nós podemos oferecer a casa a todos vocês para poder ter essa pauta da reunião. Agradecer ao secretário Pagotti por estar aqui, principalmente para nos prestigiarmos. A gente tem várias questões na área de tecnologia e a gente queria colocar a casa à disposição, como o secretário executivo falou. É muito importante que a gente faça essa interação. A gente tem dado uma condução dentro do DataSUS, dentro do Ministério da Saúde, no que tange a parte de tecnologia, e aí os senhores são grandes mentores para que a gente possa conduzir essa questão. Eu tenho tratado grandes reuniões com o pessoal do planejamento, junto com o pessoal do MEC também. A gente está fazendo uma sinergia. Nós fizemos um estudo entre a parte de tecnologia. Eu quero te agradecer porque eu consegui trazer, são 3 ATIs que compõem a equipe, o Sérgio já estava aqui, o Paulo que estava na SLTI, lá na STI, o Flávio estava na integração, então a gente conseguiu fazer uma equipe concisa, madura, para trazer uma gestão bem consistente para o que a gente precisa fazer. O grande desafio do DataSUS hoje é fazer uma internalização de sistemas. Na verdade, não é nem sistemas. Não sei se é de conhecimento dos senhores, mas nós temos na casa 600 sistemas. É quase impossível a gente gestacionar isso. E a gente conseguiu um apoio muito grande do ministro, a gente conseguiu uma portaria que pudesse, nesse momento, antes de tudo, convalidar nesse momento, uma suspensão do desenvolvimento dos sistemas. Nós estamos fazendo toda a parte de integração de dados e muito menos de sistemas. Nessa portaria, a gente foi publicada ontem,
E a gente conseguiu que todas as áreas tivessem a notoriedade de conhecer a portaria. Por quê? Grande parte do que é desenvolvido às vezes no DataSUS a gente consegue suprir com as demandas que tem no catálogo do CISP ou no portal do software público. E nessa portaria a gente conseguiu que isso fosse uma obrigação. Então nós temos hoje, dentro do Ministério da Saúde, uma obrigação que qualquer desenvolvimento de sistemas só exista posteriormente uma consulta ao catálogo do CISP ou mesmo ao portal do software público, né? Inerente a isso, a gente se debruçou com um sistema de emendas que a gente estava desenvolvendo internamente a um custo de 7 milhões, onde a gente conseguiu uma parceria com o Ministério da Integração, que nos cedeu o sistema atualmente que roda lá para cá, de forma gratuita. Então, a gente está trabalhando nessa linha de diminuir sistemas e fazer a integração no máximo de dados possível. É uma casa gigantesca, é uma casa muito grande e tem grandes prioridades em cima da parte de tecnologia. Então, assim, foi uma honra recebê-los aqui para que a gente possa receber essas questões e discutir ela aqui. Então, o ministro tem nos apoiado bastante, é um ministro que tem como característica essa parte de tecnologia, se não tem condições de fazer saúde com essa linha. Partindo do princípio disso, já tinha um tempo que nós estávamos tentando fazer o cartão SUS. Ele, inclusive, até colocar para os senhores depois disponibilizar, ele hoje já está uma ferramenta que você pode baixar no celular, que você tem seu cartão e já acessa a sua base de dados junto vinculado ao cartão SUS. Em face à segurança que a gente quer dar para o cartão SUS, porque às vezes em vários hospitais a pessoa chega sem o cartão ou alguma coisa, sem alguma identificação, a gente quer colocar a biometria. Então, uma das pautas dessa reunião foi a questão da biometria. Por quê? Porque ele vai trabalhar junto com o prontuário eletrônico. Então, a gente quer trazer o prontuário eletrônico para junto da biometria. Aí eu vou passar um pouquinho a palavra para o Sérgio, que ele é um dos gestores do cartão SUS e vai fazer da integração um pouquinho da biometria, o que ela nos corresponde para dentro do portal saúde, o que a gente consegue de criar procedimentos para diminuir o volume transacional que a gente tem de dados equivocados ou de cartão repetido na parte do SAUS, e isso gera transtornos e muito mais despesa para nós. Ok? Sérgio. Boa tarde. Então, contextualizando rápido sobre essa questão, como o Fiadeiro colocou, do cartão SUS, o cartão SUS é uma iniciativa do Ministério da Saúde que ela não é recente, certo? É uma solução já vem, digamos, há bons anos atrás, 5, 10 anos, e uma forma de que o SUS tentou identificar seus pacientes de forma unívoca, mas até então, quando o projeto foi criado, não tinha a nossa atual realidade, que é a questão da conectividade, certo? Então, nos preceitos anteriores do projeto do Cartão Nacional de Saúde, houve uma distribuição desses cartões em relação às unidades de saúde, e não tendo conectividade, a gente teve a falta da governança em relação à geração desse cartão. Então, historicamente, isso foi gerando muita duplicidade, muitos cadastros isolados, e a gente, questão de 6, 7 anos para trás, a gente teve que fazer uma reorganização disso com os novos preceitos da conectividade, que foi justamente de fazer uma nova modelagem da base de dados de pacientes do SUS. Na verdade, eu falo SUS, mas não é só SUS, é pacientes de saúde, porque envolve a saúde suplementar. E, nesse meio termo, como a gente remodelou essa base de dados, a gente teve que fazer um projeto de fazer a higienização dessa base, a deduplicação dessa base de dados, certo? Então, uma analogia como existe hoje as Secretarias de Segurança Pública, que geram várias identidades, certo? Então, você tira uma identidade aqui no Estado, tira no outro, e como é que você vai unificar isso, sendo que o país todo também não tem um documento único? E vendo também pela holística do lado do Ministério da Saúde, como muita gente questiona e sempre questionou a gente, por que a gente não usou, digamos, o CPF, a gente trata de saúde desde o momento de nascimento vivo, certo? Então, nasce o indivíduo, quando nasce o indivíduo, não necessariamente é obrigatório ele ter um CPF. Então, a vida do físico dele é uma coisa, a vida em relação à saúde é outra, certo? Então, a gente não atrela muito a isso. Foi por isso da necessidade histórica do SUS de ter uma identificação. Então, nesse período que foi criado o projeto Cartão Nacional de Saúde, e que foi remodelada a base, a gente acabou tendo que fazer não só a deduplicação desses registros, a unificação deles com o novo algoritmo de chave única que existe hoje, e os cartões que existiam anteriormente, a gente teve que fazer a vinculação. Por quê?
Porque se tinha um prontuário de um cidadão na ponta, a gente não poderia perder aquele número. E aquele número estava atrelado a um histórico de atendimento em relação à saúde. Então, a gente fez um grande projeto. Nesse projeto tinha mais ou menos uma questão de uns 390 milhões de registros de pacientes, certo? Que até então a gente tinha identificado como estavam muitos duplicados. Fizemos a higienização, fizemos a deduplicação, o cruzamento com a base da Receita, integração com o próprio sistema do Ministério, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, certo? Integração com o SISOB, da Previdência, integração com o sistema da ANS, Sistema de Informação de Beneficiários, da Saúde Suplementar, para dar não só cadastro, atualizar os cadastros, como também dar baixa nos registros, certo? E hoje a gente está com um número na base de dados que ainda tem que diminuir de praticamente 292 milhões. Desses 292 milhões, não necessariamente são todos, muitos se perguntam, a população brasileira? Toda ela está ali, mas tem mais coisa ainda. Tem muita coisa da região fronteiriça do Brasil que o SUS atende e é gerado cartão, do mesmo jeito que tem muito turista também. Mas a nossa busca é incessante em relação a deduplicar essa base e diminuir a quantidade de registros. Nesse meio termo, o que a gente teve que construir? A gente teve que construir não só essa nova base de dados como um todo, mas a gente teve que construir um projeto que não fosse interface diretamente só com o usuário, que fosse com os sistemas também. Então, construímos um grande barramento, começou há 4 anos atrás, com uma solução toda de middleware do fabricante Oracle, tanto com hardware quanto software, e tínhamos um objetivo que era fazer a integração de todas as secretarias estaduais e municipais de saúde, inclusive as operadoras de plano de saúde, certo? Todas as operadoras de plano de saúde, elas são obrigadas hoje a ter, dentro do cartão do plano de saúde, o número do cartão nacional de saúde, ele vai ser único, ele já é único, na verdade, certo? E, além dessas secretarias, os sistemas prioritários que são, adquiridos, na verdade, pelas secretarias que precisam fazer integração com essa base. Hoje, esse barramento, ele é uma realidade, ele tem uma transação de praticamente uma média de uns 13 a 14 milhões de requisições dia, certo? Tanto para fazer em cima dos padrões de interoperabilidade que tem no Ministério da Saúde, que são os padrões de saúde que estão lá dentro do EPING, certo? Que é para dados demográficos, sem identificação do cidadão, que é o padrão PIX-PDQ, que a gente fala, para identificação unívoca independente das arquiteturas heterogêneas que existem na saúde. Então, a gente já faz, são, como eu falei para vocês, milhares de requisições. E nesse meio inteirinho, para a gente fazer o projeto do Registro Eletrônico de Saúde, a gente precisava dessa espinha dorsal, desse kernel, que é a questão de identificação do indivíduo. É o indivíduo ser identificado tanto no SUS, quanto na saúde suplementar, como na rede privada. Então, o Ministério da Saúde fazer o cuidado em relação à saúde desde o começo, desde o nascimento, até durante o atendimento nele na saúde, até o seu falecimento, que é registrado no Sistema de Informação de Mortalidade. Então, depois desse grande desafio, a gente está agora percorrendo, porque esse projeto cartão, para a gente, não é mais chamado, digamos, de projeto. Ele já foi finalizado, é um legado, certo? Ele é uma realidade hoje. O nosso objetivo hoje, do Ministério da Saúde, do ministro, é a questão do Registro Eletrônico de Saúde, certo? Dentro, por exemplo, da Unidade Básica de Saúde, eu ter a informação que está sendo coletada, ela subir para o Registro Eletrônico de Saúde identificado univocamente desse cidadão, que tem que ter essa garantia, e aquela informação, ela poder ser consultada em qualquer outro estabelecimento de saúde, inicialmente da atenção básica, certo? Que são unidades básicas de saúde. Então, eu ser atendido aqui numa UBS, no Gama, e eu estar de férias, digamos, em São Luís do Maranhão, e lá também tem instalado o nosso software, que é o eSUS-AB, ele poder ser baixado e tal, com a continuidade do cuidado em relação à saúde. Nesse meio tempo, o que acontece? As informações do cidadão estão subindo para essa grande base da saúde. E aí é que entra essa questão do Registro Eletrônico de Saúde, e a gente tem que ter a informação, saber que quem está acessando aquela informação realmente é a pessoa que tem que acessar, certo? Seja em um primeiro nível de acesso, com usuário e senha, um segundo nível de acesso com biometria, ou até no terceiro nível de acesso de informações que são mais sensíveis em relação à exposição do cidadão, que, de repente, pode ser que a gente tenha estudado a questão
da certificação digital. Então, já foi um pedido do próprio ministro essa questão das biometrias, a gente já está bem inteirado em relação a como isso vai acontecer dentro do governo federal, certo? E a gente está se colocando à disposição para ser um piloto para fazer, digamos, esse segundo nível de autenticação para as informações sensíveis que precisam no Cartão Nacional de Saúde e no Registro Eletrônico de Saúde. Maravilha, ótimo. Vamos para o próximo, depois a gente junta o debate, já que o secretário saiu, a gente faz todo o debate junto e mantemos aquele formato de debates todo ao final. Desenvolvimento de sistema, Orlando? Então, uma pequena apresentação, a gente puxa do lado aqui para não atrapalharmos. Não sei se todos me conhecem, eu sou Orlando, da Coordenação Geral de Sistemas lá da STI. E, recentemente, a gente fez um levantamento de todos os sistemas do CISPS com a ajuda de todos vocês. O principal objetivo do catálogo do CISP, de software, era, primeiro, começar a tornar mais fácil essa busca de soluções entre os órgãos para compartilhamento e reutilização, e atualizar uma lista que a gente deveria estar mantendo atualizada desde 2010 ou 2009. Então, a gente fez um esforço grande com a ajuda de todos vocês aí. 105 órgãos informaram os seus sistemas numa planilha padrão que a gente definiu. No total, a planilha hoje conta com 3.010 sistemas. Tipo assim, 3.010 softwares, aplicativos, isso a maioria da parte de data center. Então, foram 3.000 iniciativas de desenvolvimento aí que devem ter idades, as mais variadas possíveis, e muita coisa desenvolvida para resolver o mesmo problema. Rapidamente, assim, as primeiras conclusões que a gente está tendo com a planilha lá, nossa, consolidada já, são algumas junto dessa planilha de sistemas que existem, a gente também levantou as necessidades. Assim, eu tenho tantos softwares, mas eu tenho necessidades para mais softwares aqui que eu não tenho, não estou me atendendo. Com o levantamento das necessidades, a gente ordenou ali e viu alguns 3 ou 4 ali que a gente já tinha uma ideia. Gerenciamento de contratos. A princípio, hoje, 30, na verdade, acho que foram 27 órgãos, falando de necessidade de gerenciamento de contratos, 25 falando de recursos humanos, e ordenamos ali, e no final esse gráfico ele está lá na página do CISP, junto com a planilha consolidada. Algumas conclusões que a gente já tem, por exemplo, recursos humanos. Todos os órgãos informaram que tem um aplicativo, ou um software, um sistema de recursos humanos. Mas 27 falaram que precisam também de um sistema de recursos humanos. Significa que os existentes, a princípio, não estão atendendo a todas as necessidades. E dessa lista aí, o que pode acontecer? A gente, uma vez que a gente elencou as necessidades, está buscando também alguns casos de sucesso de sistemas que podem ser compartilhados e oferecidos de forma centralizada, e uma série de ações que a gente vai fazer agora. Não sei se tem mais alguma coisa. Nesse levantamento, a gente fez também uma pergunta sobre a possibilidade de compartilhar softwares. Antes da planilha, a gente imaginava que poderia ser seria muito fácil esse compartilhamento. E hoje, com a pesquisa que a gente fez, acho que 60% dos órgãos informaram que não tinham como compartilhar seus sistemas. E os principais motivos foram muito específicos, feito por uma necessidade muito do órgão, ou muito integrado a outros sistemas do órgão. Alguns, inclusive, não compartilharia porque está defasado, não está aí. Tem também aí a parte de não compartilharia porque nem atende ainda a todas as minhas necessidades. Então, é um retrato. É um retrato de como que está a parte de sistemas dentro dos órgãos. Essa semana também,
assim não sei se continua esse tema ou continua a apresentação, né? Que vai falar do GT Sistemas também, né? Então, essa semana também a gente participou de um evento aí que contou com alguns órgãos aqui, alguns colegas participaram do Agile Trends Gov, que é um evento de metodologias ágeis feito específico para o governo. Nos 2 dias, né, uma das coisas que a gente mais acompanhou lá foi justamente assim, uma dificuldade dos órgãos, né, do governo ou dos métodos de contratação do governo de se entrarem com as metodologias ágeis. E nisso, em 2 dias de discussão, né, a gente via que os órgãos falavam muito justamente de coisas que podem estar causando muitos sistemas de forma descoordenada, muitos sistemas que não podem ser compartilhados. Então, foi um evento bem legal, onde a parte de ágil já é uma realidade no governo para muitos órgãos, e onde também foi discutido muitos problemas do governo, né? Um evento de ágil foi falar de muitos problemas do governo, como ponto de função e outros pontos que a gente vai, inclusive, estar tratando no GT Sistemas. Não sei se vai falar agora do GT Sistema. Aí o GT Sistema a gente deve falar mais tarde. Mas hoje, assim, complementando até a parte do catálogo de software do CISP, já está publicado no portal do CISP a planilha consolidada, onde já é possível, né, antes de fazer uma contratação, antes de iniciar um projeto de desenvolvimento, você procurar na planilha, ter os contatos com os órgãos que talvez tenham alguma solução parecida e, de alguma forma, aproximar os órgãos para necessidades iguais. Então, por enquanto, é isso. Obrigada, Orlando. Só para recapitular, esse ponto de pauta entrou por solicitação do nosso secretário após a última reunião da comissão do CISP, né, onde a gente observou que a nossa discussão estava caminhando para essa questão de compartilhamento de software, identificar outras necessidades de desenvolvimento. Então, no espaço de debate, a gente vai dar sequência, né, inclusive ouvindo aqueles que tiverem trazido, né, alguns pontos ou necessidades após a última reunião, identificados após a última reunião. Dando sequência, então, aqui às nossas apresentações, a gente gostaria de convidar o representante do GSI, por gentileza, para iniciar a apresentação que trata segurança em nuvem. Por gentileza. Muito obrigado. Se houver as condições de... esse é o último slide. Né? Primeiro. Senhores secretários, senhores diretores, senhores gestores, é uma grande honra para mim estar aqui com os senhores. Comigo me acompanha a senhora Daniela Rezende, também do Departamento de Segurança da Informação. Eu sou diretor do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E venho representando o nosso secretário executivo, general de divisão, Freire Gomes. É muito importante que nós tratemos desses assuntos de segurança na nuvem, mas como é o Gabinete de Segurança Institucional, então eu gostaria da licença dos senhores para tratar com foco na segurança da informação, que é uma abordagem que afeta a todos e mormente a nós. O próximo slide, por gentileza. Como eu sou míope, eu pedi para colocar aqui também, né, na tela, então vai me facilitar. Né? Mas, senhores, porque realmente a idade não é fácil. Né? Mas, senhores, eu elenquei 2 objetivos. Né? O primeiro seria realçar os eixos relevantes a serem considerados na gestão de SIC no que tange ao uso da computação em nuvem. Né? E o segundo é buscar consenso doutrinário, que nada mais é que uma harmonização de normativos. Né? Para que a administração pública federal ela possa caminhar né? Buscar consenso, não unanimidade, mas consenso, né? O que seria muito proveitoso para todos, né? Mormente nesse campo da segurança da informação e num tema tão ainda polêmico como a segurança da computação em nuvem. Né? O próximo slide, por gentileza. Aí nós colocamos os 4 atributos
que é o que nós buscamos sempre quando conversamos sobre qualquer processo, qualquer sistema computacional, qualquer recurso. São os atributos da segurança da informação: a disponibilidade, a integridade, a confiabilidade e a autenticidade das informações. No próximo slide, eu gostaria de abordar esses dois aspectos que disciplinam bastante a parte da computação em nuvem. A primeira, de modo mais amplo, a Instrução Normativa 01 do GSI, que disciplina a gestão de segurança da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública Federal. E a segunda, mais específica, a Norma Complementar número 14, que traz diretrizes relacionadas à segurança da informação e comunicações para o uso de computação em nuvem nos órgãos e entidades da APF. Falando um pouco mais, no próximo slide, por gentileza, falando um pouco mais sobre essa norma 14, e depois nós vamos tratar de outros normativos também interessantes, outras abordagens, é que essa norma ela é considerada obrigatória pelo TCU, né? Ela faz parte de um cômputo de 21 normas complementares, né, que todas elas abordam diferentes sistemas com foco na segurança da informação, né. Essas normas vão de mecanismos de controle de acesso, de biometria, de passagens e de controles de entrada, até aspectos computacionais, de parques computacionais, de infraestrutura crítica da informação, e passando pela norma 14 de computação em nuvem, né. Eu gostaria de mostrar nos próximos slides 2 acordos do TCU sobre isso, que o TCU orientou o Gabinete de Segurança, orientou diretamente, né, para que nós conversássemos, orientássemos, por nossa vez, os órgãos governamentais, nesse sentido, de implantar controles gerais de segurança da informação, positivados nas normas do GSI, e dando um caráter não facultativo, mas imperativo, né, obrigatório. E no segundo acórdão, ele também nos recomenda alertar as organizações, né, sobre o planejamento das ações de segurança da informação. E esse planejamento ele é obrigatório, né, exatamente porque nos tempos agora de Olimpíadas, senhores, eu também, além de estar ocupando agora a parte da direção do Departamento de Segurança, eu também estou acumulando a função de coordenador geral do Centro de Tratamento de Incidentes de Redes Computacionais do Governo Federal, o CETIR-GOV. E nós temos diariamente centenas e centenas de ataques contra as redes do governo. Alguns são quase bem-sucedidos, faltando pouco, outros até em escalões municipais, eles são bem-sucedidos. Alguns conseguimos debelar, conseguimos socorrer a tempo, outros não. Qual o prejuízo? Enquanto o prejuízo fica só na imagem daquele órgão, a imagem a gente pode, dependendo do tamanho do estrago, a gente pode mitigar. Agora, e quando nós falamos de exposição de dados sensíveis, de vazamentos, dos famosos leaks, né? Quando algum hacker consegue, um grupo hacker consegue invadir uma rede interna de um órgão e consegue subtrair bancos de dados pessoais. Só imagine o tamanho do estrago. E nós temos passado por isso, nós temos vivenciado isso, né? E nós estamos trabalhando para mitigar isso, né? E a computação em nuvem, ao mesmo tempo que ela se apresenta como uma grande vantagem, ela é vantajosa, com certeza, mas ela também, dependendo dos parâmetros que nós nos utilizamos para esse tipo de serviço e do que nós colocamos nessa nuvem, ela também pode ser uma vilã, né? Por um lado, ela nos ajuda, mas como toda tecnologia, ela tem vantagens e desvantagens. O próximo slide, o 5, nós temos nessa norma 14... Por que eu vou tratar dessas normas? Porque é importante tratar desses requisitos mínimos. Essa norma 14 traz requisitos mínimos. Por que isso? Porque não há como falar em segurança da computação em nuvem sem abordar isso. Porque se os senhores me perguntarem, às vezes me perguntam, a computação em nuvem é segura? Responda simplesmente. Aí eu respondo, depende, né? É a resposta padrão, né? Depende, né? Por que depende? Porque depende do serviço que você vai querer colocar lá, dos senhores vão querer colocar. Depende do modelo que o senhor vai querer adotar.
depende da informação crítica ou não que o senhor vai querer disponibilizar naquela nuvem. Depende do nível de mobilidade, de flexibilidade que o senhor vai querer colocar lá, né? Você vai atribuir, né? Então, nós temos aqui nesse item 5.1, por exemplo, o órgão ou entidade deve observar, no mínimo, antes de adotar política, aí ele vem descrevendo a política de segurança da informação e comunicações do próprio órgão, né? E muitos órgãos da APF não têm uma política de segurança da informação e comunicações implantada. Isso é muito perigoso, porque fica ao bel prazer dos gestores. Cada gestor implanta a sua, quando ele sai, vem outra, e aquilo nunca se torna uma cultura organizacional e expõe a organização a incidentes graves, não só no campo computacional, no campo cinético também, né? Gestão de riscos tem que ser abordada, a gestão de continuidade de negócios. No item 5.2, ele fala, ao contratar ou implementar um serviço de computação em nuvem, o órgão ele deve garantir que aquele ambiente, tudo aquilo que vai cercar a computação em nuvem, aquela contratação daquele serviço, tem que estar aderente, tem que estar seguindo aquelas normas de segurança da nossa norma complementar. É importante porque aquela norma foi bem pensada, tem que ser atualizada, claro, como todo normativo, periodicamente atualizado, mas ela já está bastante sólida. E outra coisa interessante, a legislação brasileira deve prevalecer sobre qualquer outra. Senhores, nós recebemos várias... Nós também, lá no Departamento de Segurança e Informação, os senhores terem ideia, nós também recebemos propostas de acordos internacionais, com empresas, com países, né? Fechamos um agora com a Suécia, né? Ali mais dedicado sobre o acordo de troca de informações sigilosas sobre o projeto Gripen. Então, o ministro, como autoridade nacional de segurança, ele tem a autoridade, cabe a ele assinar esse tipo de acordo quando o Congresso Nacional não ratifica um grande acordo guarda-chuva, um acordo de governos, né? Então, o que acontece? Perdão, nós vemos muito que, nesses contratos, às vezes de modo disfarçado, mas ali aparece, né, que a legislação estrangeira ela acaba prevalecendo sobre a nacional. Isso não tem outra palavra, isso é uma heresia, né? Não pode acontecer, né? A legislação brasileira ela tem que prevalecer sobre qualquer outra, porque de modo consequente a isso, vem várias obrigações ao governo brasileiro que nós não podemos arcar, né? Isso tem a ver com o questionamento de nossa própria soberania, né? Decisória, né? Nós não podemos acatar isso, né? E o contrato, claro, deve procurar obedecer aquelas cláusulas de disponibilidade, integridade, os atributos, né, da informação. No último item, os órgãos devem avaliar quais informações que irão ser colocadas na nuvem, né? Algumas informações são muito sensíveis, são muito críticas. É uma avaliação de defesa em profundidade. Caso essas informações caiam em mãos erradas, sejam vazadas, qual é o potencial de dano, impacto para a organização? Se for um impacto muito, muito pequeno, um impacto, uma variável desprezível até, facilmente contornável, não há muito problema. Agora, se a informação é muito crítica, pode trazer danos à imagem da organização, que às vezes é muito difícil de recuperar. O ativo, o valor do ativo, os controles, o modelo, localização geográfica. Às vezes aparecem empresas querendo nos propor o serviço em nuvem. Aonde vai ficar? Vai ficar num país X, né? Vai ficar nem no Brasil, né? Então, nós temos que ter cuidado, e a empresa fala, eu prometo que não falo para ninguém que os seus dados estão... Então, né, são cláusulas pífias, fracas, e nós não podemos, na qualidade de gestores e experientes, né, como nós somos, né, permitir que nós sejamos, né, caiamos nesse tipo de armadilha. Enfim, senhores, né, a guisa de conclusão, o próximo slide por obséquio, né, nós temos aí que a computação em nuvem, ela se acerca, e a segurança da computação em nuvem, por isso que ela depende, porque ela se acerca de todos esses itens, necessidade de planejamento, garantia de segurança e continuidade de negócio, aspectos como simplicidade, flexibilidade, mobilidade, interoperabilidade, a definição dos serviços a serem migrados, criticidade do ativo, a classificação, localização dos dados, a própria classificação da informação. Se a informação é classificada, muito complicado ir para uma nuvem, né?
níveis de serviços e potenciais vantagens do modelo a ser adotado. É vantajoso? É de interesse para a organização? Se for, como adotar? Como fazer? Com isso, senhores, eu quero dizer que o GSI-PR, ele acredita sempre, né, eu falo em nome do gabinete, se os senhores me permitem, que o melhor caminho é a integração e a cooperação mútuas. Né? Nós buscamos sempre a necessidade de diálogo para evitar mal-entendidos, evitar superposição e redundância de normativos. Né? Por isso o GSI se coloca como parceiros em todas essas conversações. Por isso que para nós é uma honra e, com isso, eu só tenho a agradecer a oportunidade, senhores. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação. O nosso secretário ele precisou se ausentar para ter uma conversa com o ministro da Saúde, né, junto com o diretor aqui do DataSUS. Ele ia fazer um reporte agora referente à carreira dos analistas em TI. Como ele se ausentou, a gente vai deixar esse ponto para o retorno dele, ok? E, com isso, a gente gostaria de abrir o espaço para as questões relativas às apresentações que nós fizemos, aos pontos que foram colocados. Estamos à disposição. Microfone aberto. Oi, gente, posso fazer uma pergunta, então? Primeiro, eu queria pedir desculpas para o colega do GSI, que eu não peguei o nome dele, o diretor. Arthur. Arthur. Isso. Dentre o levantamento que vocês fizeram, vocês conseguiram encontrar já alguma empresa que tenha algum modelo de negócio ou alguma proposta que, na visão de vocês, caberia, seria menos arriscado para um conjunto menor de serviços, por exemplo, de dados públicos que a gente já tem para a prestação de serviço de nuvem, ou, por enquanto, não apareceu nada muito adequado na visão de vocês? Por enquanto, tudo que nós temos visto não tem correspondido de modo adequado ao que nós queremos. Às vezes nós até pensamos que estamos pedindo demais, né? Mas não, é porque realmente elas acabam pecando em um ou outro ponto, né? Então, dessa parte de segurança, né? Então, fica muito complicado. A gente, até hoje, realmente, eu não tenho nenhuma como indicar, né? Por exemplo, está lá em análise um acordo com a Microsoft, né? E, inclusive, nós devemos submeter a apreciação, inclusive, da Secretaria de Tecnologia da Informação, do MPDG. Mas o que acontece? Né? É a mesma coisa, é uma grande corporação e a firma, como outras empresas, como a Gás Tecnologia, que é dona daquele plugin de alguns bancos, né? A mesma coisa, são empresas muito boas, mas alguns itens não fica exatamente claro para nós que nos dará a segurança e nós, por consequência, aos demais órgãos da PF. Aí nós não acabamos não indicando. Arthur, novamente, é levado em consideração, por exemplo, o caso de que a legislação nos Estados Unidos determina que as empresas norte-americanas forneçam os dados de governo estrangeiro para o seu governo na hora de fazer uma análise de um convênio com uma Amazon ou com uma Microsoft? Sim, exatamente. E isso vai desde o nascedouro. É comum que empresas elas coloquem como, só um exemplo, como fórum decisório de litígios. Empresas americanas costumam colocar o fórum de Washington, né? Então, o que é complicado para nós é isso, porque você tem um fórum, podia ser de outro país europeu também, ia ser lá também. Você tem um fórum estrangeiro com uma corte estrangeira julgando ações do governo brasileiro. Então, com isso, nós temos buscado o quê? Nós temos buscado um arbítrio internacional, né? Não sediado no país de onde se fecha tal acordo, porque isso aí vai nos vulnerabilizar. Agora, eles têm, em consequência até do ato patriótico, o Patriotic Act, eles têm algumas cláusulas que eles não abrem mão. Então, o governo brasileiro tem que analisar, aquele órgão tem que analisar se realmente é seguro, se vale a pena
é muito relevante para ele fechar acordo com determinada empresa. É isso que tem que ver. Agora, realmente não indicamos nesse caso. Eu tenho uma dúvida para o Arthur também. É o seguinte, uma das coisas que sempre me vem à mente com esse assunto de nuvem, e que eu queria ver se você pudesse me dizer qual é a conexão que isso tem com o tema da defesa e da segurança, é a questão de a gente como organização, eu sou do Ministério das Relações Exteriores, a gente como organização manter internamente o conhecimento e a capacidade operacional de manter um data center. Quer dizer, eu entendo isso como uma capacidade nossa, que a gente demorou muitos anos para construir, e que eu não sei se vale a pena abrir mão disso, eventualmente por um pequeno custo, uma redução de custo no curto prazo, que a gente nem sabe se no médio e no longo prazo vai continuar barato, do jeito que está hoje. Então, quer dizer, qual é o pensamento, não sei se vocês no GSI chegam a conversar sobre isso, mas pensar mesmo numa questão de o Estado brasileiro manter, dentro de seus quadros, a capacidade de operação de data center, que eu acho que é uma capacidade fundamental se a gente quiser ter, vamos dizer, uma TI fortalecida e com capacidade de inovação, de atendimento ao cidadão e assim por diante. Sim, exatamente. O data center, ele, a meu ver, nós temos conversado isso lá com certeza, ele é um investimento que vale a pena. Ele é um investimento que vale a pena porque ele protege, ele dá maior segurança aos dados mais críticos da organização, né? E não só o data center, como iniciativas como o próprio o Big Data, né, que integração de DWs, de bancos, né, de dados para proporcionar consciência situacional ao gestor, né, que é uma reclamação de muitos gestores na organização dos mais altos níveis, né. O que acontece? Nós ainda acreditamos que, como exemplo, algumas redes no GSI, elas são compartimentadas, segregadas, muito obrigado, é o termo segregadas, ou seja, não existe qualquer possibilidade de conexão com a internet, exatamente para quê? Para evitar, e assim como é lá, existe, também em locais mais críticos, né, onde os centros de dados eles são completamente segregados, né. Tem as empresas que trabalham com energia atômica, por exemplo, energia nuclear, elas são completamente segregadas. Então, os sistemas operativos, aqueles corporativos do e-mail, esse é um, e a rede que trabalha das operações, que controla toda a parte das turbinas e dos reatores, elas são completamente segregadas, porque elas têm um alto nível de criticidade. Então, e assim os dados que são obtidos dos níveis de radiação e tudo mais. E assim também com as grandes empresas de energia, de Itaipu Hidrelétrica e outras afins. Então, acreditamos que ainda, no período que vivemos ainda, sabendo que dessas dúvidas que pairam sobre a real segurança da computação em nuvem, né, uma 100% transparente, né? Então os data centers ainda se revelam de grande valia para a proteção das informações mais críticas daquele órgão. Espero ter respondido. Não sei. Alô? Deixa eu aproveitar o gancho aqui para o Arthur também. Primeiro, a questão do motivador, né, para que as empresas e os órgãos possam ir em nuvem. Aí, aproveitando aqui também, entendo que é uma questão mais de custo do que de eficácia, porque eu acredito que, na realidade, quais são os aspectos da computação em nuvem que diferem da computação que não estão em nuvem? Porque, de toda forma, é exigido um grau de disciplina muito grande para que você tenha uma política eficaz de segurança da informação. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, a maior diferença que tem pesado na opção de alguns gestores, tanto públicos como privados, de colocar seus dados, ou a grande maioria de dados
às vezes, dados administrativos rotineiros, dados não críticos da organização, são, como, por exemplo, muitos dados pessoais, que podem, em caso de vazamento, gerar processos ou problemas judiciais. O que acontece? Eles têm colocado que a maior vantagem realmente está em cima dos custos, porque você diminui a capacidade, a quantidade de storages e de switches e de toda aqueles equipamentos típicos de um grande parque computacional. Inclusive, você tem a capacidade de reduzir a necessidade de construção de salas-cofre, também é outra grande vantagem, né? Então, é vantajoso? É vantajoso, mas o serviço tem que ser muito garantido, né? Porque uma empresa que fornece um serviço que ela não tem aquele plano de continuidade de negócios e ela sofre algum ataque, ela sofre um ataque hacker, e vários grupos hackers estão nascendo a cada dia, né? Nós estamos recebendo relatório da Autoridade Pública Olímpica, né, inclusive daquela empresa, da Kitaica Internacional. Nós estamos vendo grupos nascendo, se estão nascendo grupos hackers, é porque o negócio ainda é vantajoso, senão não teria, né? Então, o que acontece? E, inclusive, é mais barato agora, como o senhor falou, porque tudo é oferta e procura, né? Então, o que acontece? Hoje, né, que muitos estão receosos da computação em nuvem, ainda o serviço está em conta. Tá? A partir do momento que o pessoal começar a utilizar e começar a migração começar a aumentar, com certeza esse valor vai crescer, né? Mas, mesmo assim, ainda é mais em conta do que estabelecer uma sala-cofre, né? Com todas as suas prerrogativas e os seus parâmetros, né? É bastante complicado. Mas o principal é em cima dos custos, né? Bem, onde paramos? Deixa para lá, Valdério, depois a gente... Mas a discussão acho que estava boa. A discussão estava boa. Tem alguma pendência, Carol? Por isso que eu sempre falo, o pessoal do GSI está aqui, eles monopolizam o espaço. Mas é muito bom, muito bom. Biometria, alguma dúvida, algum debate? Desenvolvimento de sistema, deu algum encaminhamento? Quanto à questão das necessidades de desenvolvimento, eu não sei se alguém trouxe aí alguma questão que queira compartilhar, algum ponto. Era o pessoal da MRE que sempre agita o debate. Estava agitando. Ah, então tá bom. Então... Não me provoca, não, que... Não, mas não, só para entender melhor, quando você pergunta necessidade de desenvolvimento, é necessidade de novos projetos, é isso? Novos projetos. Coisas que a gente tenha hoje e... Aquilo que a gente pode juntar com mais alguém e tentar construir, entregar colaborativamente. Entendi. Só para até naquela lista, né? A lista, não sei se tem como voltar ali. No levantamento que a gente fez, né? Os próprios órgãos informaram suas necessidades, né? Cada representante aqui da sua área de TI, ela passou assim as necessidades de sistemas que mais estavam que estavam mais em destaque no órgão. Então, assim, a gente sabe que todos aqui têm necessidades hoje que estão ou em desenvolvimento ou em início de projeto de desenvolvimento. E a ideia da planilha publicada e consolidada era, de repente, algum projeto desse que está para iniciar um desenvolvimento, e, de repente, quando iniciou não tinha a planilha lá consolidada, dar uma revisitada nela e, de repente, vamos dar mais uma avaliada aqui, uma corrida nos órgãos, para ver se já tem alguma coisa. Quando a gente fala aqui em desenvolvimento colaborativo, isso é uma disciplina muito avançada até, tendo em vista o diagnóstico que a gente fez ali do possível compartilhamento, né, de aplicações. Então, assim, um compartilhamento de aplicações já é uma coisa que a gente sabe que dá resultado. Dos 3.000 ali que a gente viu,
Até agora a gente conseguiu já, numa olhada básica, olhar uns 2 ou 3 que talvez a gente consiga compartilhar. A gente quer compartilhar assim, e distribuir, que todos instalem. Hoje é uma opção, mas o ideal seria a gente encontrar algum que pudesse, inclusive, ser oferecido de forma centralizada. Mas o exercício que a gente tem que fazer agora, depois que a gente fez a consolidação, é todos nós darmos uma olhada na planilha, reavaliar os projetos de desenvolvimento, os projetos de aquisição, e ver, tem alguma coisa aqui que pode me facilitar a vida, né? De repente, eu vou evitar uma aquisição porque tem um software de contratos, tem uma necessidade grande de gerenciamento de contratos. Hoje, de repente, tem um órgão aí que a gente vê órgãos procurando outros órgãos, né? Liga, um órgão sabe que tem no outro, liga, e acaba fazendo um acordo de cooperação ou passa o CD de um lado para o outro, né? Assim, resolvendo o problema, tá bom. Então, assim, é só ver, se quiser falar mais de sistemas, tem essa linha aí. Não, pegando o gancho aí no que o Orlando falou, eu lembro que na última reunião a gente conversou, assim, na prática, aí eu sei que cada órgão tem o seu jeito, existem várias filosofias de desenvolvimento de software, eu não quero, acho que cada um sabe o que é melhor para si, né? Mas numa das visões, por exemplo, uma das visões de desenvolvimento de software é que você só entende exatamente o escopo da solução que você quer a partir do momento que você começa a descrever o problema e efetivamente a desenvolver o sistema. Isso é um pouco a visão do ágil em geral. Se você tem um escopo bem definido antes, aí ótimo, aí você contrata uma fábrica ou olha numa lista de software para ver se tem lá e assim por diante. Só que, na verdade, não é assim que funciona. Então, eu sei que eu tenho um problema negocial lá para resolver, mas eu não sei o escopo dele. Então, eu acho difícil uma lista de sistemas prontos me ajudar nisso, salvo quando são atividades com escopo muito delimitado. Pô, realmente, software de gerenciamento de projeto tem aos milhares. Então, assim, realmente, se você precisa ter uma necessidade muito específica de gerenciamento de projeto para desenvolver um software interno. Ainda assim, eu acharia melhor comprar o Jira e desenvolver um plugin para o Jira, por exemplo, em vez de desenvolver um sistema todo. Então, assim, ponto eletrônico também, beleza, muita antivírus, pô, ninguém aqui vai desenvolver antivírus, você tem um monte do mercado. Então, assim, esses sistemas, sim. Só que não é aí que pega. Esses sistemas, geralmente, a gente consegue licitar e a gente consegue resolver o problema negocial por trás. O problema são os sistemas de processo de negócio, né, de entrega de valor, eventualmente ao cidadão, seja diretamente ao cidadão ou otimização, enfim, de back-office, de processo interno e tal. Então, nesse caso, eu acho difícil funcionar assim. Eu lembro que na última reunião, a gente conversou, acho que o secretário até tinha orientado alguma coisa nesse sentido, a STI, não sei quem seria, fazer um pouco uma curadoria disso. Então, que nem foi feito com o SEI, por exemplo, em relação a documento, vamos pegar pontos, vamos dizer, onde muitos órgãos têm necessidade ou dificuldade, e a gente faz uma curadoria em cima disso. Não precisa ser só com um sistema, como foi com o SEI, pode ser com 2, 3, mas é uma curadoria com opções. Então, na última reunião também, a gente conversou sobre sistemas de autenticação e autorização. Todo órgão tem necessidade de sistema de autenticação e autorização. Esse sistema de autenticação e autorização tem de se integrar com uma série de outros sistemas, e com LDAP, enfim, aí autorizar as funcionalidades dos sistemas. E hoje o que a gente vê em muitos órgãos, pelo que eu converso, é que a gente cata muito milho. É trigger para todo lado, é ETL para todo lado, porque a gente tem um monte de sistema que às vezes não conversa em termos de autenticação e autorização. Até hoje mesmo no Itamaraty, por exemplo, a gente tem 2 LDAPs funcionando em paralelo, porque a migração de longo prazo, aí, numa dívida técnica que a gente herdou, vamos dizer. Então, eu vejo isso. Então, por exemplo, autenticação e autorização podia ser um ponto. Aí, gerenciamento de projeto podia ser outro ponto. Enfim, e assim por diante, né? Acho que sem essa curadoria fica difícil. E até o número de sistemas, pô, 3.000. Só para você ler toda a planilha já é um negócio difícil. Fazer uma boa. E aí você chegar lá e até ver se o escopo é isso mesmo. Você vai instalar. Aí um software que não foi feito para outra pessoa usar, para você instalar, dá um trabalho enorme.
não tem guia de instalação direito, não tem... Então, assim, quando você começa a ver... E aí, considerando que você não sabe o escopo que você quer, quando você vai ver o negócio, o problema maior, eu acho que a gente tem, às vezes, é que o nosso processo de entendimento interno e desenvolvimento de software interno é falho. Então, aí, claro, às vezes a gente é tão falho que é melhor você usar o que está lá. Mas não necessariamente, enfim, a gente precisaria fazer isso, né? Então, se você tem todo o seu processo funcionando certinho, eu imagino, minha opinião é que o ideal seria esse sistema de curadoria já, entregar para os órgãos uma coisa um pouco mais mastigada, vamos dizer. Era essa a ideia, né, Carol? Isso. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Tá. Exatamente. A gente vai ter, ao longo, né, das oficinas do Grupo Técnico de Sistemas, e depois, quando a gente entrar na fase de propostas, aí a gente vai endereçar essas questões que estão sendo colocadas, né? Era isso mesmo, Pagode. Deixa eu pegar a palavra um pouco aqui. Além de compartilhar sistemas, vocês pensam em alguma forma em compartilhar serviços? Por exemplo, né? Eu entrei agora no Ministério dos Esportes e lá tem uma situação um pouco caótica de não ter contratos de suporte. Acho que a gente até conversou na última reunião que eu precisava de um apoio de alguma ATI lá no Rio, que a gente não tinha suporte para isso, né? E aí eu, pegando esse gancho, indo para a parte da segurança, né, que aí foi onde nós fomos muito atacados lá no Ministério do Esporte, e graças a Deus os anônimos, eles queriam invadir de fato, não invadiram, mas mandaram um tsunami, derrubou nosso anti-DDoS e o do Serpro, que fazia, e o do Serpro o Arbor, né, um anti-DDoS parrudo, né, vamos dizer assim. Então, aí eu pulo o gancho para o pessoal da segurança, se vocês também não têm recursos de serviço a ser compartilhado, porque, por exemplo, quando eu recebo um e-mail dizendo, estamos detectando que vocês estão sendo atacados, eu já estava trabalhando há 12 horas para evitar o ataque, entendeu? Então, estamos detectando que vocês estão sendo atacados e estamos encaminhando um consultor de rede especialista em segurança para esse sentido que eu digo que é o compartilhamento de serviços, né? Porque, às vezes, a gente comentou com um amigo do MRE na última reunião também, que, às vezes, a gente fica pensando nos compartilhamentos e desenvolvimento de serviços integrados de sistemas, mega sistemas, e tem situações pequenas que eu não sei se é só o Ministério do Esporte que passa, né? Mas que você está faltando um menino ali para ficar fazendo suporte, e isso vai particular de cada órgão, cada um vai ter seu terno, né? Bem colocado. Então, eu acho que é mais essa linha aí. Já chegou a dar os informes ou não? Um dos pontos dos informes é uma recomendação do CGU para que a STI organize algumas duas áreas, eu acho que a parte essencialmente de suporte. Service Desk, né? Podemos falar? Continua aqui? Não, Tá, então a CGU fez uma auditoria, ela observou que em 2015 isso deu um total de 1,3 bi de gastos, fez uma auditoria em 7 contratos, num total de 210 milhões, e concluiu uma série de aspectos, de achados de auditoria, como se chama, né? A questão de adesão à ata com planejamento inadequado, forçosa necessidade de alteração de catálogo de serviços, indicadores e acordos de serviços inadequados. E então colocou uma demanda lá para a STI para que a gente faça um guia de contratação, recomende boas práticas e, inclusive, a gente saia também ainda esse ano, nos moldes do que a gente tem feito, fez inclusive para a nuvem, uma orientação e vedações relativa especificamente a Service Desk, suporte. Então, aí assim, eu acho que esse está bem alinhado àquilo que a gente quer. Só que a gente tem que esperar o CGU vir aqui batendo na nossa porta e falar, pô, você está fazendo isso errado. Então, essa é a nossa preposição, entendeu? Vamos analisar antes, a hora que o CGU chegar, o TCU, alguém, fala, não, já estamos nos organizando para isso, porque aí o cara vem com 7 recomendações, me dá 6 meses para implementar, e eu falei para ele, a política hoje da STI não é somente fazer norma, nós vamos pegar na mão de todo mundo e vamos construir juntos aquilo que todo mundo pode ser utilizado. Então, vamos ter, essa é a lógica, vamos identificar o que dá para a gente ganhar em escala ou dá para padronizar. Eu acho que a palavra certa é
O que dá para todo mundo usar igual? Com o Helpdesk? Eu acho que o Helpdesk também o usuário não. O cliente cliente a mesma coisa, vai consumir serviço, de repente o sistema, um script, alguma coisa diferente, mas dá para ter uma linha de contratação, uma linha de suporte, uma linha de serviço idêntica. Então, acho que esse é o desafio. A gente não quer entrar no detalhe de cada ministério, mas aquilo que é comum, o que a gente consiga padronizar um processo, como foi no SEI. O SEI nada mais é do que você colocar um processo igual para todo mundo. Então, fica aí o desafio, e está anotado, a autenticação. Na próxima reunião vou fazer, espero que já o acordo com o TSE já esteja assinado e trazer o plano de ação para os senhores de como é que vocês vão poder usufruir um barramento de autenticação com dados da Receita Federal, dados do TSE e dados locais dos senhores. Uma outra coisa que a gente vai estar trabalhando é sobre painéis estratégicos e dados Big Data. A gente também quer, já que está todo mundo começando, vamos começar todo mundo no mesmo caminho, com as mesmas ferramentas, com as mesmas facilidades, ajustar, como o colega estava falando aí, pô, eu tenho que pagar uma grana lá para o Denatran, porque ele está querendo vender o dado para a gente, comercializar um dado de governo. Espera aí, a gente está, governo consumindo dado de governo. Não é, a política não é ninguém ficar rico, alguém ficar pobre ganhando em cima do dado que a gente está gerando. Então, tem alguns pontos aí que a gente vai estar estruturando, sim, como uma solução de governo, solução única de governo. Podemos falar de ATI? A ATI deu 3 semanas agitadas. O Ministério do Planejamento tinha criado ou orientado a criação da carreira de TI, colocou junto do PL 38, junto com aquele PL de criação de 14 mil cargos. E, no último momento, no apagar das luzes, foi cortado os artigos que instituía a carreira de ATI. Basicamente, foi um acordo entre o Congresso e a Presidência. Não vou aqui criticar quem está certo e quem está errado, mas o fato é que os ATIs ficaram numa situação de que eles não estavam nem no carreirão do Executivo e nem tinham uma carreira criada. Então, teve uma situação preocupante e a STI, junto com a ANAT, buscou entender o que estava acontecendo. E a situação atual hoje é que nós estamos, junto com a Casa Civil, achando uma solução jurídica, uma solução política para reinserir a carreira dos ATIs dentro de um projeto de lei de criação de carreira. Por quê? Porque, como o PL ele foi vetado, eu só posso, como planejamento, reapresentar uma nova proposta no próximo ano. Então, a única solução que nós temos hoje é via Casa Civil. A Casa Civil está bem engajada em conseguir esse momento político ideal para a gente reinserir a carreira da ATI. Até lá, eu estou fazendo uma reunião mensal com os ATIs, pedindo e sendo bem claro quais são as opções, falando da importância do ATI para o CISP, para a PF, para o planejamento, para não ter interrupção no serviço dos senhores. Então, até amanhã eu tenho uma reunião com eles. Dependendo do que a Casa Civil me falar hoje, pode ser que eu consiga, assim, aguardar mais uma semana para que a gente não tenha uma situação desagradável de ter os ATIs paralisados ou de ter uma situação aqui onde possa trazer algum impacto nas atividades de cada ministério. Estou jogando muito franco com eles, tá? É um canal de comunicação, eu falo para eles que é uma reunião de trabalho entre o secretário e os ATIs e mostrando o que nós, planejamento, Casa Civil, estamos articulando para corrigir isso. Mas deixando bem claro que os ATIs têm toda a liberdade de buscar um apoio junto aos ministros, inclusive a gente até falei aqui com o Marcelo, como o ministro aqui da Casa é o ministro do Senado, para a gente explicar essa importância, para que junto consiga
estabelecer esse momento político favorável e mantenho vocês informados. Toda reunião eu pretendo dar uma palavrinha aqui dos ATIs, mas por enquanto está sob controle e buscando junto à Casa Civil aí como é que a gente traz a carreira de ATI, que eu considero muito importante, não somente para eles, mas para esse fórum aqui. A gente tem uma carreira de técnicos, de analistas, de profissionais da área de tecnologia de informação dentro do governo, é muito importante. Uma pergunta? Uma dúvida? Eu até peço desculpa para vocês, na primeira semana dos ATIs aí, de todo esse movimento, o pessoal estava me cobrando lá no grupo uma posição, mas eu tomo muito cuidado de só dar uma posição a hora que eu consigo mapear o terreno. Então eu estava mapeando o terreno, não adiantava falar que A, ou B, ou C. Então a hora que eu tinha uma situação mais clara, eu fiz o pronunciamento para vocês e para os ATIs, tá bom? Então essa é a minha filosofia de falar publicamente quando tenho certeza e quando está acordado com as demais partes do processo aí, para evitar qualquer ruído da comunicação. Mas fico à disposição, se alguém puder colaborar ou tiver alguma dúvida, pode ligar lá na secretaria e a gente conversa mais detalhadamente do que aconteceu e do que a gente pode estar fazendo. Tá bom? Carol, o último informe é GT Sistemas. Já foi também? Não. Antes o informe do acompanhamento dos planos de trabalho, né? Então vamos lá. Só relembrar aqui o cronograma com os senhores, que na próxima, na verdade, nos 2 primeiros dias, entre o dia 1º e 2 de setembro, nós vamos enviar aos senhores a planilha para acompanhamento dos planos de trabalho, então a planilha com as metas que foram pactuadas, né? E a partir, então, do dia 5 de setembro e até o dia 16 de setembro, os senhores poderão responder as questões, né, relacionadas ao status dessas metas, como é que as metas se encontram. Os gerentes de contas vão estar mobilizados para dar todo o apoio, todo o suporte, como foi da outra vez, tá? E entre os dias 19 e 30 de setembro, a nossa equipe vai consolidar as informações, vai gerar os painéis, vai fechar os resultados do segundo ciclo. Tudo bem? Então, só relembrar mesmo, são informações que a gente já havia passado, né, nas últimas reuniões, então, só relembrá-los do processo, tá? A gente, apesar da reforma administrativa que aconteceu, a gente manteve conforme planejado, né, as ações conforme planejadas. Com esses órgãos que se envolveram na reforma, nós estamos fazendo reuniões específicas, vamos ter reuniões com secretários executivos para fechar as metas, que daí não houve como realmente não fazer uma reavaliação nos planos de trabalho, mas o processo continua conforme inicialmente planejado, ok? Aí, rapidamente, o outro informe é com relação ao Grupo Técnico de Sistemas, que, na nossa avaliação, está sendo uma iniciativa muito, muito bem sucedida, com uma participação significativa dos órgãos. Nós tivemos já 2 oficinas na semana retrasada. As oficinas da semana passada nós cancelamos em função de algumas incertezas com relação ao expediente e deixamos para amanhã e quinta-feira. São as 2 últimas oficinas dessa primeira fase. Depois a nossa equipe vai fazer uma consolidação, levaremos de novo a plenário, debateremos com os participantes, né, do grupo as questões que foram mapeadas, as prioridades, né, que foram identificadas, e então traremos para a reunião de setembro da comissão já a visão de diagnóstico. Tá? Vencida essa etapa de diagnóstico, aí a gente vai entrar na etapa de proposição, tá? Que a gente estima que vá até o final do ano. Ainda a gente não consegue dimensionar exatamente, porque a gente não tem os problemas mapeados e priorizados, tá? Mas a gente acredita que até o final do ano esse trabalho seja concluído. O último slide é só para mostrar que houve realmente uma participação maciça aí dos órgãos, né? Agências, ministérios, enfim, um grupo bem representativo, inclusive universidades. A gente teve a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o UNB, enfim. Então, um grupo bem heterogêneo, bem representativo, né, da diversidade do CISP, da heterogeneidade do CISP. E é isso. Então, só um reporte mesmo. Só complementar também que, durante as oficinas que a gente tem acompanhado lá, alguns dos participantes, o pessoal, às vezes, estava achando que ia ser um debate técnico, né, problemas técnicos que iam ser tratados nessas oficinas.
a maioria dos problemas que a gente está tratando lá não são técnicos, são problemas de gestão, no nível de gerentes de áreas de desenvolvimento de sistemas. E a resposta de quem está participando está muito boa. Então, assim, é só até para os representantes aqui desse grupo, né, que é uma discussão no nível de gestão, de desenvolvimento, utilização. Não é uma discussão em termos de detalhes técnicos ou problemas técnicos com desenvolvimento. A maioria dos temas que a gente tem debatido lá são problemas de gestão e os problemas estão sendo bem elaborados ali para a gente conseguir priorizar depois e atuar de uma forma conjunta. Mais algum assunto, senhores? Extra pauta? Vamos lá. Queria saber sobre o barramento do SEI. Barramento do SEI. Está quase pronto. O SEI como um todo, ele está agora dentro da SEGES, lá no planejamento. Iniciou o piloto com a Anatel e quem mais, Wagner? Me ajuda a lembrar. Ministério das Comunicações. Eu vou estar com o secretário amanhã para ter uma reunião interna do SEI para ver cronograma e trazer na próxima reunião. Mas está andando muito bem. Está andando muito bem. Esse foi um pedido do nosso ministro para implementar o mais rápido possível o barramento naqueles órgãos que já tem o SEI e ganhar na troca de ofício entre eles. Eu estou participando do GT Sistema, e, na verdade, eu não tenho nenhum comentário a fazer, só elogiar. Acho que a qualidade dos debates, qualidade do pessoal da facilitação, da mediação, todo o trabalho é excelente e está sendo assim, um dos melhores debates sobre técnica de gestão e desenvolvimento de software que eu pessoalmente já tive desde que entrei na TI do governo em 2005. Então, acho que eu só queria parabenizar aí a equipe pelo GT. Em relação ao PEN, eu tenho uma dúvida, como o senhor comentou que vai levar amanhã, não sei, uma sugestão de se essa for uma dúvida também, que é o seguinte, como a gente vai fazer a integração, né? O MRE tem sistema próprio de comunicação e a gente está pronto naquele, né, levando alguns meses e tal, mas se a gente quiser, a gente está pronto para se integrar com o SEI. A minha dúvida é o seguinte, nem todo mundo, se integrar com o PEN, melhor dizendo, nem todo mundo vai estar integrado com o PEN. Então, da minha perspectiva da MRE, eu preciso saber quem está integrado com o PEN e quem não está integrado com o PEN para saber para onde mandar o documento, ou eu posso estar tranquilo e mandar tudo para o PEN, e quem vai fazer essa conversão entre quem está no PEN e quem não está no PEN será o planejamento. Eu entendo o seguinte, que tem que ser essa segunda opção, porque se não for assim, vai ter uma penalização muito grande de quem foi entrar antes no PEN. Qual é a vantagem de ser o primeiro a entrar no PEN? Nenhuma, eu vou ter que ficar catando milho para saber quem está, quem não está. E aí, o fulano entrou, vai lá, evolutivo, vamos embora. Não vai ter vantagem, melhor esperar todos os outros entrarem, aí no final você entra. Claro que isso aí, né, inviabiliza o sistema. Então, idealmente, tem que haver uma transição que beneficie os órgãos que se integrem ao PEN. Então, por exemplo, olha, quem se integrar ao PEN, não se preocupa, esquece papel. Você pode mandar tudo para o PEN, que os órgãos que ainda operarem em papel, vão receber em papel, mas por conta da secretaria que está cuidando aí, não sei, do SEI e do PEN. Porque, do contrário, a gente não tem estímulo a se integrar ao PEN. Te respondo amanhã. Eu entendo assim também, tá? Eu entendo que a inteligência do barramento é saber se está, entrega, se não está, manda pela tartaruga e tartaruga entrega lá do outro lado. Essa é a ideia. Sem jogar por ordem de origem, exatamente. Eu tenho dois assuntos para vocês, rapidinho aqui. Primeiro, apresentar o novo secretário adjunto da STI, Wagner. Está incorporando a equipe aí agora para ajudar. Primeiro, substituir a altura o Fernando, que é grande colaborador da STI por anos. E segundo, agilizar alguns processos internos lá da secretaria. E o segundo é convidá-los, falei hoje para a Carol, eu sinto falta da gente sentar fora desse ambiente da comissão, a gente fazer um almoço conjunto aí qualquer dia, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Então, eu pedi para a Carol ver aí a agenda de vocês, ver um dia, alguma coisa, e a gente sair para falar informalmente
que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar e trocar conversa fora. Fala mal do Palmeiras. Lembra, palmeirense não vai ser convidado, tá, Carol? Então fica de olho na agenda de vocês aí que vai chegar algum convite, e a ideia é essa. A ideia é a gente estreitar relacionamento, tá? Nós somos aqui uma representação importante e eu sou da ideia de compartilhar ideia, compartilhar ações, todo mundo sai ganhando. Não é STI, não é Ministério A ou B que tem a voz da razão. GSI está convidado também, convidado de honra ali. Se der para pagar a conta, melhor ainda, mas se não... E é isso. Próxima reunião, já temos host. Pô, vai ser o sorteio do carro na próxima, hein? Então tá bom. Senhores, obrigado. Tenham um bom dia, boa semana. E espero que o almoço seja antes da próxima reunião, tá, Carol?